respeito desse assunto, quando o Senhor Deus dá uma ordem a Samuel para ir até Saul, um texto bastante conhecido dos irmãos, quando o Senhor Deus, através de Samuel, orienta Saul a destruir os amalequitas. Era uma ordem de Deus, era uma ordem que veio do céu. Saul prontamente se pôs a cumprir a vontade de Deus, porém ele foi desobediente, foi rebelde à ordem do Senhor. A ordem era para destruir homens, mulheres, crianças e animais. Mas ele poupou o melhor do rebanho, do gado, das ovelhas, como também deixou vivo o rei Agag. E aí o Senhor Deus fala novamente com Samuel e questiona Samuel sobre as atitudes de Saul, mostrando a Samuel que Saul ele fora infiel ou rebelde à ordem do Senhor. E quando Samuel foi ter com Saul, e Samuel questiona Saul sobre aquela missão e o cumprimento dela, então Saul questionou com Samuel, disse: não, eu cumpri com a ordem de Deus. E Samuel pergunta então: que mugido de gado é esse que ouço, que balido de ovelhas que estou ouvindo? E Saul pega e joga aquela responsabilidade aos soldados, ao povo. Disse: não, é porque o povo resolveu escolher e poupar o melhor do gado, das ovelhas, para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas aqui ele foi rebelde, foi desobediente. E naquele diálogo de Samuel com Saul, Samuel então, chamando o rei Agag, mandou que o trouxesse, e ali Samuel o matou. E por esta causa Saul ele sofreu amargamente, e ele fora rejeitado pelo Senhor. Então nós entendemos que, como diz a palavra, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então foi o que o Samuel disse para Saul, dizendo: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então nós vemos, irmãos, quando alguém se envolve no ato da rebeldia, ele corre um sério risco de ser rejeitado por Deus. Então nós, como povo de Deus que nós somos, nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, principalmente quando se falando em obra de Deus, em palavra de Deus, quando se falando na nossa vida espiritual. Aqui no capítulo 15 de primeiro livro de Samuel, nós vemos essa narrativa. Porém, Saul já havia errado lá no capítulo 13, a partir do versículo 8, do 8 ao 14, Saul fez algo que não era lícito ele fazer. Havia uma guerra entre os israelitas e os filisteus, e era costume oferecer sacrifícios a Deus nas saídas para o campo de batalha, de peleja, e havia um tempo determinado que Samuel havia combinado com Saul, e houve uma precipitação de Saul. O verso 8
diz a palavra de Deus que ele esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinava. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo começou a se espalhar. Aí o que Saul fez? Saul então disse, o verso 9: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Era algo que ele não podia fazer, somente o sacerdote. E este ato que Saul fez, oferecendo o holocausto, algo que não poderia ser feito por ele, Deus não se agradou da atitude de Saul. Então, meus amados, Saul, ele veio praticando coisas que desagradavam ao Senhor. E quando Samuel chegou e viu aquela situação, verso 11, Samuel disse: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas, nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a ofereci o holocausto. Veja bem, algo que ele não podia fazer. Então ele foi desobediente e rebelde. Era algo que o sacerdote tinha que fazer, não Saul como rei. Mas ele tomou a iniciativa, ofereceu um holocausto ao Senhor, pelo que no verso 13, então, disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre em Israel. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então nós vemos aqui, irmãos, o perigo do ato de rebeldia. E em muitas histórias da Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que foram rebeldes, desobedientes à ordem de Deus e tiveram as suas consequências, assim como Saul. E nos dias que nós estamos vivendo, nós vamos ver também pessoas com essa mesma prática de Saul. Pessoas querendo exercer uma função que não foi a ele delegada. Então, precisamos ter cuidado para não envolvermos nesta situação de rebeldia ou desobediência. Quantas vezes queremos fazer coisas que do nosso modo, do nosso jeito, e não nos submetemos à ordem de Deus? Foi justamente o que aconteceu com Saul. Ele fez do seu modo, ele fez do seu jeito, e ele foi reprovado pelo Senhor. E nós, nos nossos dias, encontramos pessoas que dizem: não, eu faço do meu jeito, eu faço do meu modo, eu faço da minha maneira, eu faço como eu bem me entender. Mas saiba de uma coisa: consequências baterão à tua porta. As coisas, irmãos, não são da forma que nós queremos ou pensamos, não é do nosso modo, não é no nosso jeito, mas às vezes nós queremos fazer, às vezes nós não temos a direção de Deus para até determinada situação, às vezes Deus não direcionou tal pessoa para tal obra ou para tal coisa, mas a pessoa quer fazer, ele quer passar adiante, aí comete um ato de rebeldia ou desobediência e perde a graça de Deus, perdem a bênção de Deus. Então, irmãos, ponha na sua mente e guarda isso no seu coração:
as coisas não são da forma que nós queremos. Tudo na obra de Deus precisa ser segundo a orientação de Deus. Então cada um de nós precisamos conhecer a nossa posição, o nosso lugar, o que Deus quer de nós, para o que Deus nos chamou, para que nós não sejamos rebeldes quanto às ordenanças de Deus. Então a rebeldia, ela é uma atitude que aborrecem a Deus. Ela é uma atitude que desagradam a Deus. Quando nós somos rebeldes ou desobedientes, nós estamos desagradando a Deus. E quando isso acontece, consequências virão sobre a nossa vida. Nós vemos aqui no texto sagrado que Saul, ele fora rejeitado por Deus. E nós vemos o fim de Saul, como ele teve uma morte trágica. Foi ao campo de batalha, a batalha foi travada de forma dura e reída, e no momento em que ele percebeu que seria morto pelos filisteus, ele disse ao seu pajem de arma: pega a tua espada e me mate, para que não diga que eu morri pela mão desses incircuncisos. Mas ele não quis fazer. Então Saul se lançou sobre a sua própria espada. Consequência de quê? De uma vida em desobediência a Deus. Então, meus amados, o conselho bíblico que nós temos é que nós precisamos ser obedientes a Deus, obedientes à sua poderosa palavra. Glória ao nome do Senhor. Então não é como nós queremos, nós precisamos submeter à vontade de Deus. Nós queremos ir para a direita, mas o Senhor diz: não, é para a esquerda. Nós queremos avançar e às vezes Deus está dizendo: espere, ainda não é tempo, aguarde. Meus irmãos, tudo que é feito na direção de Deus, no tempo de Deus, tem a aprovação de Deus. Glória ao nome do Senhor. É melhor nós esperarmos um pouco mais do que nós sermos precipitados nas nossas ações. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que age. Nós servimos a um Deus que Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Mas nós somos precipitados. E a nossa precipitação, muitas vezes, ela pode nos levar à rebeldia, à desobediência, e isso não agrada ao Senhor. Muitas vezes, nós achamos que podemos muito, achamos que sabemos demais, mas se nós não nos sentirmos dependentes de Deus, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, aquilo que nós aprendemos não vale nada diante do Senhor. Nós precisamos saber e entender o seguinte: quando nós queremos aplicar a nossa sabedoria e agir segundo o nosso próprio entendimento, muitas das vezes nós vamos nos distanciar do Senhor. Então a melhor coisa é buscar a orientação de Deus, é buscar de Deus a direção, o direcionamento. Lembra de Davi? Quando batalhava com os filisteus começou a fazer uma guerra com Davi. Saiu ao campo de batalha. O que Davi fez? Precipitou nas suas ações? Não. A Bíblia diz que Davi, ele consultou ao Senhor, ele orou a Deus, ele perguntou para o Senhor: Senhor, sairei contra os filisteus? Subirei contra eles? É vontade do Senhor, é direção do Senhor que eu suba contra os filisteus? Ele buscou direcionamento.
Meus irmãos, e em tudo que nós formos fazer, e tentarmos fazer, se nós buscarmos a orientação de Deus, a direção de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Aí o que Deus disse para Davi: pode subir, porque eu entregarei os filisteus nas suas mãos. Então nós precisamos, irmãos, nós não somos diferentes de Davi. Davi não era um homem diferente de nós, não, ele era homem como nós, mas ele aprendeu a ser dependente do Senhor. E às vezes nós queremos ser independentes, né? Nós queremos fazer. Hoje alguém disse para mim: eu acho que nós vamos mudar. Ele já consultou o Senhor? Precisa consultar a Deus. Eu, em uma época, estava em Mineiros e propus no meu coração mudar, mas não era a direção de Deus. Já contei isso aqui. Fui para uma outra cidade, aluguei casa, voltei para buscar a mudança, mas Deus não permitiu, não era a direção de Deus. E Deus nos abençoou onde nós estávamos. Deus nos tirou daquela situação. Estávamos vivendo uma situação de provação, mas Deus permitiu o tempo da prova, a prova findou e Ele nos abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te abençoar onde você está. Não tome decisão precipitada na sua vida. Não seja rebelde à voz do Senhor. Não seja desobediente, porque a rebeldia, ela é uma atitude que não agrada aos olhos de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Por mais que saibamos as coisas, por mais que nós podemos tomar alguma decisão, não tomamos ou não tomaremos para nós decisões sem buscar a orientação de Deus. Porque se nós agirmos segundo os nossos pensamentos, nós podemos estar nos distanciando da presença de Deus. Há um versículo que diz que nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Alguém diz: eu estou sentindo no meu coração. Há um versículo na palavra de Deus, Paulo dizendo que o seu coração lhe enganou. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Não, é o meu coração, eu senti no meu cuidado. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor, ouvir a voz de Deus, buscar o direcionamento de Deus para a nossa vida, para nós não envolvermos em situações de rebeldia, né? Mas eu posso, eu sei. E às vezes pensamos que podemos, pensamos que sabemos, achamos que sabemos, mas nós não sabemos que tal atitude vai desagradar ao Senhor. Tem gente que acha que sabe, mas não sabe que não sabe, né? Tem gente que se acha, né? Eu sei, e às vezes não aprendeu, não sabe que não sabe. Pensa que sabe, mas não sabe que não sabe. Nós precisamos, irmãos, entender a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos entender pela palavra o que o Senhor quer de nós. Não, eu sei, eu posso, eu faço. Não, veja, alguém pode ler Evangelho de João capítulo 15? Leia aí, Teodorico. João 15, 5 a 8. Às vezes nós achamos que nós podemos tudo e não podemos. Vamos ver? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará,
e os colhem e lançam no fogo e se arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Veja bem, então alguém pensa que sabe, pensa que pode, não, eu faço, eu tenho entendimento para fazer, conhecimento, mas veja bem o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. A partir do 5 ele começa dizendo que ele é a videira e nós somos a vara, não é? E no versículo de número 7, ele diz aqui que, verso 6, perdão, ele diz, olha, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os que colhem lançam no fogo e arderá. Agora, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então não é segundo os nossos pensamentos, não é segundo o nosso conhecimento, não é segundo o nosso entendimento. Nós precisamos estar nele, a palavra dele precisa estar em nós. Aí nós vamos fazer e teremos a aprovação do Senhor. Podemos sair por aí, como diz o ditado popular, como filhos de perdizes, né? Tem gente que sai por aí. Não, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. O versículo 5, o final do versículo diz, porque sem mim nada podereis fazer. Então você pode ter todo o conhecimento, todo o entendimento, você pode achar que pode, mas a palavra de Deus está dizendo, Jesus dizendo, sem mim você não pode. Glória ao nome do Senhor. Mas tem uma coisa, se a palavra de Deus está na sua vida, se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, Jesus está dizendo que nós podemos pedir tudo e será feito, porque nós estamos nele e a palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus aí no seu coração, a palavra de Deus na sua vida, você é dominado pela palavra, é dirigido pela palavra, então você pode pedir e Deus vai te dar o direcionamento. Glória ao nome do Senhor. Não vamos nos estribar no nosso próprio entendimento. Veja bem, a rebeldia pode levar a pessoa a perder a bênção de Deus, como no caso de Saul, Deus o rejeitou. Então às vezes a pessoa tem até uma chamada, às vezes a pessoa, Deus tem um projeto na vida dele, mas ele está trabalhando o vaso, ele vai trabalhando o vaso, ele vai zelando, vai modelando, vai polindo, e chega um momento que o abençoado do vaso começa a rejeitar a orientação do Senhor, começa a tomar decisões próprias, começam a tomar decisões segundo o que ele pensam, segundo o que alguém coloca na mente dele, no coração dele. Um pastor amigo meu, na época ele era presbítero, nós servíamos juntos à igreja, e um cidadão, ele já no presbitério quase 7 anos, eu fiquei 7 anos também no presbitério. Hoje alguém é presbítero, hoje amanhã ele quer ser evangelista, né? E aí, um moço, um pastor de uma outra denominação, conversando com ele um dia, disse, rapaz, quanto tempo você é presbítero lá na sua igreja? Eu tenho 7 anos. Falei, rapaz, você está perdendo tempo. Vem para cá que eu vou te levar ao pastorado. Era direção de Deus? Não era, irmãos. Promessas de homens. Glória ao nome do Senhor. Vem para cá, eu vou te levar, eu vou levantar você no ministério. Irmãos, cada um de nós precisamos entender o nosso tempo, aguardar o nosso tempo. Mas aí ele permaneceu aonde ele estava
Deus o abençoou, levou ele a evangelista, levou ele a pastor, e Deus abençoou a sua vida. Mas pelo barulho de quem estava perto, já estava passando de hora. Meu amado, meu irmão, fique na tua posição. Deus vai te abençoar. Não sejas rebeldes à direção de Deus, porque a rebeldia, ela pode levar uma pessoa a perder a bênção de Deus. Fique onde Deus te pôs, fique onde Deus te colocou, atenda o chamado de Deus na tua vida, da forma que Ele te deu, sirva ao Senhor, segundo o que Deus colocou no seu coração. A rebeldia, ela foi a porta de entrada do pecado no mundo e da morte, através de Adão. Foi um ato de rebeldia, de desobediência. Deus disse: olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal não comerás, porque o dia que dele comer certamente morrerás. Os irmãos conhecem, né? Eva passando por ali, começou um diálogo da serpente com Eva, e ela foi enganada, comeu do fruto, deu a Adão, que também comeu, e aí os olhos deles foram abertos, e viram que estavam nus, porque desobedeceram a Deus. Aí quando Deus chega na viração do dia para visitar o jardim, aí Adão havia se escondido com a sua companheira. Aí Deus os chamou, vendo eles que não podiam se esconder, disseram, o Senhor perguntando: onde estás? E eles disseram: ouvimos a tua voz soar no jardim, e nos escondemos, porque estamos nus. Aí houve aquele diálogo do Senhor com Adão, não é? A terra foi amaldiçoada. Deus matou um animal, fez vestes para Adão e Eva. Deus colocou um anjo para guardar o jardim, expulsou o casal. Então, irmãos, a desobediência, a rebeldia, ela tem as suas consequências. Quanto Adão e Eva perdeu, e esse pecado, essa desobediência, essa rebeldia, ela foi estendida a toda a raça humana. Então precisamos ter cuidado. A rebeldia, ela pode ser a porta de entrada para o seu distanciamento total do Senhor teu Deus. Então não sejamos rebeldes, sejamos obedientes à voz do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que através desse casal foi introduzido o pecado no mundo e afetou a todos os homens. Mas louvamos a Deus que Paulo escreveu na carta aos Romanos, que através de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, mas também através de um homem, de um ato de justiça, o Senhor nos trouxe a solução. Estávamos distanciados, desligados de Deus, distantes do Senhor, mas através do sacrifício vicário de Jesus, Ele nos religou com o Pai. Glória ao nome do Senhor Jesus. A rebeldia é uma atitude perigosa que pode nos trazer consequências, tanto espirituais como físicas. Quantas pessoas que sofrem? Tem um testemunho de um moço, ele era de Marília, estado de São Paulo, um pastor, aliás, um presbítero, e ele, um seu desejo ardente de algo fora do tempo, ele começou a tomar atitudes de desobediência, de rebeldia contra a liderança da igreja, e ele ficou canceroso. Teve que abrir aqui o peito,
fazer uma cirurgia, e depois da cirurgia aquilo não cicatrizou. E ele ficou no leito, sofrendo amargamente, e começou a criar bichos, saía do corpo dele, e ele sofrendo ali. E muitas pessoas que iam visitá-lo, depois que ele entendeu a sua situação, o porquê daquele tão grande sofrimento, aí ele dizia: não sejais rebelde ao Senhor, não sejais rebelde à vossa liderança. E ele reconheceu: estou sofrendo aqui porque eu fui desobediente a Deus, estou sofrendo porque eu fui rebelde à minha liderança. Até que por fim, ele chama o pastor da igreja, pede perdão a ele, foi perdoado, glória ao nome do Senhor, e poucos dias depois, ele foi recluído para a eternidade. Consequências. Então a rebeldia, a desobediência, irmãos, ela é muito perigosa. Ela pode nos trazer consequências espirituais, como pode nos trazer também consequências físicas. Existem pessoas que sofrem, se tornam pessoas enfermas, doentes, e às vezes é consequência de uma vida irregular diante de Deus. Então é bom a gente estar revendo, nós revermos os nossos conceitos, ver como estão sendo as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, porque o Senhor Deus, Ele não se agrada da atitude de um rebelde, né? Então é muito perigoso, as consequências podem vir. Vamos ver aí Isaías, por favor, irmão Teodorico, Isaías 30, verso de 1 a 5. Isaías capítulo 30, de 1 a 5. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Veja bem, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim. Veja bem, que tomaram conselho, mas não de mim. Quem é o teu conselheiro? Né? Então Isaías está dizendo: ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho não de mim. Continua. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do Espírito. Olha bem, se cobriram com uma cobertura, mas não do Espírito. Na minha tradução diz: do meu Espírito. Continua, irmão. Para acrescentarem pecado a pecado. Olha bem, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca. Olha bem, uma vida fora da direção de Deus. Não consultou o Senhor, mas já estou descendo para o Egito, não é? Para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoá, e os seus embaixadores chegaram a Anes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Veja aqui a situação de Israel. O Senhor, considerando as atitudes dos filhos de Israel, diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Tomaram conselho, mas o Senhor diz: não de mim. Se cobriram com a cobertura, não do meu espírito. E o que aconteceu? Para acrescentarem pecado a pecado.
E aí o último verso diz: eles serão envergonhados. Irmãos, tenhamos cuidado ao buscarmos decisões na nossa vida. Nós precisamos tomar conselhos da parte de Deus, para que nós não caiamos no ato de rebeldia e desobediência. Anotei aqui: a rebeldia nos afasta de Deus. É a causa de muitos problemas, e causa muitos problemas. A rebeldia é escolher o pecado, e muitas vezes é o que está acontecendo. A pessoa prefere ser desobediente, ser rebelde, mas a rebeldia, ela vai nos afastando de Deus. Mas nós estamos vivendo em uma época, meus amados irmãos, que nós precisamos buscar ao Senhor, nos aproximar de Deus. O Isaías escreveu, o salmista também escreveu, dizendo que para mim bom é aproximar de Deus. E para aproximarmos do Senhor, nós não podemos ser rebeldes à sua voz. O tempo já venceu, mas nós vemos aí um ato de rebeldia e desobediência na mulher de Ló, como também o povo de Deus saindo do Egito, uma viagem que era tão curta, eles ficaram rodeando no deserto num período de 40 anos, por causa da sua desobediência. Vemos também um homem tão forte, nazireu de Deus, escolhido de Deus, chamado Sansão, que brincou com Deus, foi rebelde à ordem do Senhor, brincou com o Senhor, e ele pagou com a sua própria vida. Então todo ato de desobediência tem as suas consequências. Então, meus amados, tenhamos cuidado, né? Nós estamos pensando sobre as atitudes que desagradam a Deus, dentre elas a rebeldia, a desobediência, ela desagrada ao Senhor. Então, sejamos obedientes à voz do Senhor e buscamos